Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, encontrozinho com direito, né? Coisa gostosa, coisa boa demais. Meu nome é Josiane, né? Professora Josiane, professora de Direito, e a gente vai nesse caminho todo aí, estudando os editais rumo à aprovação. Hoje nós vamos falar de temas que a maioria dos editais tem pedido, né? Mas dentro das matérias de direito penal, processual penal e execução penal. Tá? Hoje é a noite do crime, só que não, né? Qualquer dúvida, é só me chamar a qualquer tempo, pode ser via chat, pode ser pelo microfone. Se para quem for assistir depois, caso tenha ficado alguma dúvida em relação à aula, pode me chamar no WhatsApp. Todos os alunos já têm meu número. Caso você não tenha, né, é só me pedir aqui no chat ou no microfone que eu faço, beleza? Volto a falar que eu não quero que vocês saiam daqui com acúmulo de conteúdo, mas sim dominando aquilo que foi trabalhado. Tá? Então, dúvidas a qualquer tempo, é só chamar e eu volto. Eu procuro uma outra forma de estar explicando para maior entendimento de vocês. Tá? E aqui é um momento que a gente erra, é aqui que a gente tira as dúvidas, porque na hora da prova, tranquilo. Fechado? Então, vamos lá. Começar aí a apresentação do nosso slide, qualquer coisa é só chamar. Hoje nós vamos falar de deixa eu botar aqui, eu botei bem grandão que eu recebi algumas mensagens dizendo que estava pequenininha, né? Acho que agora tá bom para você. Mas se não tiver, só falar que eu dou um jeitinho aqui, aumenta aqui. Meus alunos já sabem que eu e tecnologia é aquela relação de amor e ódio, né? Aquela coisa assim, preciso de você, mas não sei mexer. Tá bom? Vamos lá? A gente vai falar hoje de territorialidade. E o que é isso? Porque quando eu falo de territorialidade, a gente acaba ligando com o território. E se você fez essa ligação, você está no caminho mais do que certo. Quando eu falo de territorialidade, além de ser um trava-línguas, eu estou falando exatamente de aplicação da lei penal referente a territórios. Então, a gente vai estudar esse artigo 500 aqui, inicialmente. A gente vai ver ele direitinho, todos os seus detalhes, todas as suas peculiaridades, e vamos caminhando, beleza? Deixa eu olhar aqui para ver se... Vamos lá. O artigo 5º. Artigo 5º de onde? A gente está falando de direito penal. Esse artigo 5º que eu estou falando é do Código Penal, tá? O artigo 5º ele fala para a gente o quê? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Ele fala o quê? Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. Gente, atenção, extensão do território brasileiro. O que seria? As embarcações e as aeronaves brasileiras. Gente, crimes cometidos, tá? Dentro das nossas embarcações, lá da bandeirinha do Brasil, dentro das nossas aeronaves, a gente vai aplicar o quê? A nossa lei penal, beleza? Vamos lá, vamos andar. De natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Entendeu o parágrafo primeiro? Você já sabe tudo, e quase tudo, tá? De territorialidade. Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá, então, para o parágrafo 2º, tá? Ainda do artigo 5º. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras. Agora, hein?
creme de la creme, cereja do bolo. De propriedade privada também, tá, gente? Achando que aquelas em pouso no território nacional ou em territorial, perdão, ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Foi? Ó, delícia, né? É também aplicável a lei brasileira, tá? Também vai ser aplicada o Código Penal nos crimes que forem praticados a bordo das aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, tá? Se elas estiverem em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente a estas em porto ou mar territorial do Brasil. Tranquilo, gente? Deu para entender? Ó, aqui ele está falando que, vou voltar lá no primeiro, que é considerada a extensão do nosso território onde as embarcações e as aeronaves brasileiras. Tranquilo, beleza, né? Aí é fichinha para gente. Aí a gente anda um pouquinho. As de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Oi? Onde quer que se encontre, é isso mesmo, tá? Não importa onde esteja, tá? Mas se for embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, ou que esteja, gente, a serviço do governo brasileiro, tá? Onde quer que ela se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou ou em alto mar. Tranquilo? Já o parágrafo 2º, vou repetir aí para vocês, ele vem falando que se ocorrer algum crime a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, pode ser, tá? Aeronaves, os aviões, ou as embarcações, ou embarcações estrangeiras, tá? De propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E estas em porto ou mar territorial do Brasil. O que é isso? Está na minha casa, quem manda sou eu. Pô, tranquilo? Pode ser estrangeira, tá? Mas se for de propriedade privada e estiver aqui no nosso território, vai ser aplicada a nossa lei. Dúvidas aí? Vou andar, tá? Ainda tá sobre territorialidade. Até o final da aula a gente já quebrou a nossa língua aí umas 10 vezes. Segundo Guilherme de Souza Nutt. O Nutt, gente, ele é um dos autores em direito penal, se não for o mais conceituado, é dois. Então, apeguem-se a ele, que as bancas usam muito, tá? Os entendimentos dele. Tranquilo? Ele diz o quê? Que vai consistir em todo espaço onde o Brasil exerce a sua soberania, seja ele terrestre, aéreo, marítimo ou fluvial. Tranquilo? Repetindo, o Nutt disse que território, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Nutt disse o Nutt disse que vai consistir em todo espaço que a territorialidade, gente, ela vai consistir em todo espaço onde o Brasil exerce a soberania. Pode ser espaço terrestre, pode ser aéreo, pode ser marítimo ou fluvial. Eu lembro até de uma propaganda, né, que falava assim, no mar, no céu e na terra. Eu sou antiga, né, gente? Ah, viu? Lembra? Sim, essa propaganda, tá? No céu, no mar, na terra. Ah, não, acho que não era propaganda, era uma música. Mas, enfim, né, a idade, né, já me acometeu, então, assim, eu não estou lembrando.
Mas eu vou lembrar se foi uma propaganda ou se era uma música. Vou pesquisar, prometo. Vamos lá. Gente, são elementos do território nacional que acorda, gente. Terça-feira com direito, terça-feira com penal, terça-feira para gabaritar qualquer prova. Galera que vai fazer DPEM, Polícia Civil, PJ, vamos com tudo. Tudo, tudo, tudo. Assim são elementos do território nacional. O solo ocupado pela nação. Show? Ok. Os rios, os lagos e os mares interiores e sucessivos. Atenção para os mares interiores e sucessivos, tranquilo? Pode vir uma pegadinha de prova aí, hein? Os golfos, as baías e os portos. A faixa do mar exterior que corre ao largo da costa e que constitui o mar territorial. Tranquilo? Ainda, gente, ainda é elemento do nosso território, tá? A parte que o direito atribui a cada estado sobre os rios, lagos e mares fronteiriços. F. Os navios nacionais, tá? O espaço aéreo correspondente ao nosso território, além das aeronaves nacional. Dúvida aí? Alguma coisa aqui você não sabia que era nosso território? Você não sabia, ficou sabendo. Você já sabia, relembrou. Show? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza, então vamos andar um pouquinho. Agora, gente, já que a gente falou de... Deixa eu colocar... Já que nós falamos de territorialidade, a gente falou de território, a gente falou aqui, nós lembramos aqui, que a lei penal ela é aplicada em todo o nosso território, né, gente? Pode ser no mar, né? Pode ser terrestre, pode ser no nosso espaço terrestre, pode ser no nosso espaço aéreo, pode ser no nosso espaço marítimo ou fluvial. Vai ser aplicado, tá? Além das extensões do nosso território, que nós já vimos, que são as nossas aeronaves e as nossas embarcações, né? As nacionais. E também é aplicável aquelas embarcações e aeronaves que estão nos nossos portos, ou que estão atracados aqui, ou no caso das aeronaves dos nossos aeroportos, enfim, esteja aqui em nosso solo ou no nosso mar, mesmo sendo estrangeira, tá? De origem privada, aplica-se a nossa lei, caso ocorra algum crime a bordo delas. Tranquilo? Então, o nome disso é territorialidade. Territorialidade, quase que não sai. É o nosso território, é onde a nossa lei vai ser aplicada. Dúvidas? Lembrando que o Brasil é o quê? É o quê? Ele é a República Federativa do Brasil, é soberana. Lembra lá da aula de Direito Constitucional? Direito é maravilhoso, né? A gente está estudando Direito Penal, mas já está lembrando Direito Constitucional. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de Direito Administrativo. E por aí vai, só coisa gostosa, só coisa bonita, só coisa para quem vai ser aprovado. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Agora a gente vai falar do extra, tá? O que é o extra, Josi? É a extraterritorialidade, tá? Aonde a nossa lei vai ser aplicada se não for, né, dentro do nosso território, tá? Lembrando, galera, que território é sempre a regra, tá? A territorialidade é sempre a regra. A exceção é a extraterritorialidade. Tranquilo? Então, vamos lá. A territorialidade é a regra, tá bom? Contudo, em algumas situações, agora, hein, admite-se o interesse do Brasil em punir autores de crimes ocorridos fora do nosso território. Olha isso, Josi. O Brasil, ele pode ter um interesse em punir alguém que cometeu um crime, mas fora do território brasileiro, tá? Fora do nosso território de espaço. Como isso vai ocorrer? Vamos por partes. Por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Perdão. Quando isso ocorre, qual é o nome que a gente dá? Extraterritorialidade. Vamos lá. Para punir, tá dentro do nosso território, a gente vai chamar de territorialidade. Para punir
fora do nosso território, a gente vai chamar de extraterritorialidade. Lembrando que o nosso território ele é terrestre, ele também é aéreo e ele também é marítimo, tá? E a gente tem como extensão as aeronaves brasileiras, tá, gente? Deixa eu só botar aqui de novo. Aqui, olha. Aqui. E como extensão nós temos o território nacional, né? As embarcações de aeronaves brasileiras de natureza pública, tá? De natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que ela se encontre, tá? Ela vai ser extensão do nosso território, e bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, tá? Que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Territorialidade ficou bem tranquilo. Aí agora a gente vai, né, andar aqui um pouquinho para falar da extraterritorialidade. Se houver um crime fora do nosso território e o Brasil tiver interesse em punir, o nome disso é extraterritorialidade, é extra ao nosso território. Tá? E como acontece isso? Portanto, extraterritorialidade, portanto, significa a aplicação da lei penal nacional a delitos ocorridos no estrangeiro. Gente, atenção aqui, tá? A extraterritorialidade, ela vai ser dividida em dois critérios. Primeiro, incondicionada e outra condicionada. A extraterritorialidade incondicionada é o quê? É o interesse punitivo da justiça brasileira, que deve ser exercido de qualquer maneira, independentemente de qualquer condição. Esse é o conceito. Grava isso. Faz uma tatu na testa para toda vez. Não faz tatu não, tá? Escreve de canetinha. Toda vez que vocês forem se olhar ao espelho, está escritinho lá e vocês vão gravar. Esses dois conceitos se fazem necessário gravar sim, tá? E tem a extraterritorialidade condicionada. O que é isso? Ó, somente há interesse do Brasil em punir o autor de crime cometido no exterior, preenchidas as condições descritas no artigo 7º, parágrafo 2º, alíneas A, B, C, D, e o parágrafo 3º do Código Penal. Josi, mas como é que eu vou gravar isso? Eu nunca vi isso. Vai ver agora. Eu trouxe esse pedaço pra gente. Pô, tá aqui pra isso. Tranquilo? Tranquilo mesmo, gente. Qualquer dúvida já sabe, né? Microfone, chat, se for assistir aula depois pode me chamar no WhatsApp. Beleza? Vamos ver aqui então, ainda dentro de extraterritorialidade. O artigo 7º, ele fala o que pra gente? Olha, ele diz que ficam sujeitos à lei brasileira, mesmo tendo sido, ele bota, embora cometidos no estrangeiro, quem? Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Galera, goste você do presidente, não goste do presidente, mas ele é o nosso líder, tá? É o líder do nosso país. Não adianta a gente falar, ele não me representa. Representa sim, tá? Por mais que você pode até dizer que a culpa de não ter votado nele você não carrega, eu concordo. Mas ele é o nosso representante. É o representante do nosso povo. Seja o presidente que está em exercício hoje, ou seja aquele que vai entrar nas próximas eleições. Ele sim nos representa, ele é o nosso líder. Então, gente, se ocorrer algum crime lá fora, lá no estrangeiro, contra o nosso presidente, esse agente que cometeu esse crime contra ele, tá? Vai ser punido, tá? Vai ser submetido às sanções das leis brasileiras. Tranquilo? Tranquilo? O caput do artigo 7
Olá, vocês me escutam? Estão me ouvindo? Estão? Estão? É porque, gente, o meu áudio eu faço através do smartphone, né? Então, às vezes, cai, nada mais é do que uma ligação. Acho que agora tá, né? Estão me ouvindo? Então, acho que sim. Vamos lá. Estão todos me ouvindo, eu acho, né? Espero que sim. E, como eu falei, né, o meu áudio, eu faço ele através do telefone, né, através do smartphone. Então, às vezes cai, né, nada mais é do que uma ligação. Repetindo, gente, fica sujeito à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes que for contra a vida ou a liberdade do nosso presidente da República, né? Vou até repetir o que eu já havia dito. Mesmo que você não goste do presidente, enfim, ele é o nosso líder, ele é o nosso chefe, ele é o líder do nosso povo, ele é o nosso representante. Então, nada mais correto que, se algo ocorra em relação à vida ou à liberdade dele, que o autor seja punido com as sanções da nossa lei. Tranquilo? Segunda possibilidade. Quando o crime, gente, for contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias ou fundação instituída pelo poder público. Galera, se o crime for contra o patrimônio ou a fé pública dessa galerinha toda aí, ó, Distrito Federal, Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público, vai ser, mesmo que tenha ocorrido lá no estrangeiro, tá? Vai ser submetido à nossa lei, sim, tá? Ai. Foi. Vamos lá. Gente, se for crime lá no estrangeiro contra a administração pública por quem está a seu serviço, vai ficar sujeito à lei brasileira também. Se for crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Vai ser submetido às sanções? Vai. Gente, 2. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Tranquilo? Outra, os que forem praticados por brasileiros, tá? Pode ser lá no estrangeiro, tá? Mas vai ser submetido à nossa sanção. Outra, os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro. E aí não sejam julgados. Beleza? Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, aqui, ó, essa galerinha aqui, ó, aí, ó, marcadinho no slide para vocês. No caso do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Caraca, Josi, vai ser punido 2 vezes. Se tiver aqui nesse rol, gente, ele vai ser punido segundo a lei brasileira, mesmo que lá no estrangeiro ele tenha sido absolvido. Quando a gente chega nesse ponto aqui, geralmente a galera dá uma confundida. Então, vou repetir, tá? Primeiro, se ocorrer, tá? Vai ficar sujeito à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Quem cometer crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Quem cometer crime, galera, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Quem cometeu o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ele
tá? O parágrafo primeiro é bem claro. Essa galerona toda aqui, olha, ele vai ser punido segundo a lei brasileira, mesmo que ele tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Vamos dar um exemplo. Pegar o presidente da República. Cometer um crime contra o presidente da República, contra a vida dele ou a liberdade em algum país aí, tá? Fora do nosso território nacional, em outro país. Aí lá, esse agente, ele foi preso, ele foi julgado e ele foi condenado. Ele vai ser submetido à lei brasileira? Sim, tá? Esse agente, ele foi preso, ele participou por uma audiência, ele foi a juízo, porém ele foi absolvido lá no estrangeiro. E agora? Vai ser submetido também segundo a lei brasileira. Beleza? Como olha agora, né? Fica tranquilo, direito penal é uma delícia, né? Direito penal para a gente pegar, colocar do lado da nossa cabeceira ali e ler, né? Todo dia antes de dormir. Dúvidas, galera, em relação à extraterritorialidade? Extraterritorialidade, até agora tá difícil hoje, trava-língua, hein? Vamos falar mais um pedacinho agora, tá? A gente vai falar ainda em extraterritorialidade em relação ao parágrafo 2º, tá? Que ele diz o quê? Que nos casos do inciso 2, vocês lembram que é o caso do inciso 2? Essa galera aqui, olha, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, tá? Os crimes praticados por brasileiros, mesmo sendo lá, hein, galera? Mesmo sendo lá no estrangeiro. Os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Essa galera, o parágrafo 2º, ela está falando o quê? Que a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Galera, para ser aplicada, vai ter que ter o concurso aqui, tá? Primeiro, entrar o agente no território nacional, e aqui no Brasil, tá? Segundo, se o fato punível também no país que foi praticado. Tranquilo? Precisa ser... Ai, meu Deus. Enfim, não sei o que eu fiz, mas acho que eu fiz uma besteirinha aqui, mas... Tá bom. Então, né? Acho que eu diminui... Ai, meu Deus. Fiz muito besteira, desculpa não. Esquece. Calma aí que a gente vai resolver esse negócio. Ufa. É aqui, isso. Esse é o negócio errado. Vamos lá. Tem que ser também, gente, punível A, tá? A ser estado do crime, atenção, hein? Incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Lembra da aula de direito constitucional? Olha lá no slide, o curso já liberou na plataforma, hein? Se faz necessário assistir todas as aulas, tá? Porque direito, a gente não consegue finalizar um tema por completo, não consegue finalizar um tema somente em uma aula. E como o direito é lindo, a gente está falando de direito penal, mas a gente vai lá na Constituição Federal, a gente dá aquela passeada. Então, se faz necessário ver todos os slides. Tem uma aula de direito constitucional, salvo engano, acho que tem cerca de 2 aulas atrás, salvo engano, mas todos os slides estão lá disponíveis, a coordenação está disponibilizando. Que eu falei exatamente disso, né? Que a gente não pode confundir a extradição com deportação, com banimento, tá tudo de lá, tá? B. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ainda cumprido a pena. Gente, olha só o detalhe, né? Lá no inciso 1, ele fala, tá, que os crimes cometidos no inciso 1, como eu dei o exemplo lá que foi contra a vida do presidente ou a liberdade dele,
mesmo tendo sido punido no estrangeiro, tendo sido condenado ou absolvido, também também vai ser submetido à lei brasileira, tá? Aí agora, a D diz, olha, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ainda cumprido a pena. Tranquilo? Sentiu a diferença, né? Outro, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. E parágrafo 3º, Josi, ele fala o quê? Ele diz que a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Tá, galera? Que é esse aqui, ó, esse rolzinho aqui, olha. Tá marcadinho aí para vocês, tá? Tranquilo? Beleza. Previstas no parágrafo anterior. Não foi pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do ministro da Justiça. Artigo 8º, o que ele diz? Que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Atenuar a pena. E o que é isso? A gente vai ver em processo, tá? Mas é só para aguçar isso. O que é atenuar a pena? Quando atenua, diminui ou aumenta? Ou quando atenua, ela é relaxada? Como é que é? Vamos saber depois? Vai na aula de processo? Vamos saber. Então, grava essa palavrinha aí, ó. Essa palavrinha não. Atenuar a pena, atenua a pena. Tranquilo? A gente vai ver no momento oportuno, tá? Foi aí? Foi, né? Então vamos para as questões, vamos praticar. Lembrando que nós já vimos territorialidade e extraterritorialidade, tranquilo? Não se esqueçam, galera, que existe a extensão do nosso território, tá? As aeronaves, as embarcações, tranquilo? Pode ser, vou botar lá de novo, porque aí fica mais tranquilo para vocês. Eu apaguei alguma coisa aqui. Ah, não, apaguei não. Vamos lá. Aqui, ó. Como extensão do nosso território estão as embarcações, as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, tá, gente? Assim também ocorrem com as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes e também, gente, as de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, beleza? Então, essa é a extensão, tá, aí do nosso território. Todos esses slides vão ficar liberadinho aí para vocês. Então, se vocês puderem olhar, tirar print, imprimir, da maneira que vocês acharem melhor. Tranquilo? E a extraterritorialidade, né, ela vai ser... Lembrando que territorialidade é sempre a regra, tá? E a extraterritorialidade vai ocorrer quando o Brasil se sentir interessado a punir outros crimes, a punir autores de crimes que foi ocorrido lá fora, tá? Fora do nosso território. Por isso, extraterritorialidade. Vamos já fazer a primeira questão. Tá? Foi uma prova, gente, da Polícia Civil. Tranquilo? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês. Só vou precisar diminuir aqui um pouquinho o zoom, porque vou deixar aí um pouquinho e eu chamo vocês para a gente corrigir, já já. Desculpa.
E aí, fizemos? Vamos fazer juntinhos? Foi uma prova, galera, da Polícia Civil, lá do Ceará. Terra boa, terra de gente boa, lá o céu é lindo, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de vá, eu te recomendo, adoro Ceará. Vamos lá, vamos lá. Nos termos do Código Penal, tá? Nos termos do Código Penal, em relação à territorialidade, é correto afirmar que, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. A. É vedada a aplicação brasileira se as aeronaves estiverem em voo no espaço aéreo correspondente e se as embarcações estiverem em mar territorial do Brasil. Errado, né, gente? Lembra lá que a gente viu no slide? Não está certa essa. Será que é B? Não se aplica a lei brasileira ao crime cometido a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, ainda que aquelas estejam em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Tá rasgando a lei, né? Tá falando tudo o contrário. C. Será aplicada a lei brasileira se as aeronaves estiverem em pouso no território nacional, aí, ó, ou em voo no espaço aéreo correspondente, e as embarcações estiverem em porto ou mar territorial do Brasil. Essa gabarita aí, ó, letra C. Certinho. Vamos para outra? Vamos, tá gostoso? 2. Ministério Público de Sergipe. A Lei Penal Brasileira tem vigência espacial principalmente regida pelo postulado denominado. Gente, esse postulado denominado, a gente está falando de Lei Penal Brasileira, tá? É que a banca quis. Essa é uma questãozinha do Ministério Público do Sergipe, tá? E aí? Tem que ir para que vocês possam fazer. E aí, fizemos? Vamos lá. Com relação à Lei Penal Brasileira, tem vigência espacial principalmente regida pelo postulado denominado. Letra A. Competência universal. Não. B. Subsidiária. C. Nacionalidade. D. Proteção e territorialidade. Essa daqui, como a gente fala em sala... É como a gente fala em sala de aula, para não zerar. Essa é para não zerar de verdade, tá? Letra E é o gabarito. Vamos fazer outra? Número 3. Esse aqui eu vou ter que dar um zoom, tá? Só vou ler o enunciado, eu dou um zoom aí para vocês observarem, dar um tempinho para que vocês possam corrigir e a gente possa fazer, tá? Polícia Civil de Santa Catarina. Observadas as disposições do Código Penal, assinale a alternativa correta. Aí, prontinho.
E aí, fomos? Vamos ver qual é a resposta? É aplicável, observada a disposição do Código Penal, assinale a alternativa correta. É aplicável a lei do país, deixa eu falar mais um aqui para que vocês possam ver um pouquinho melhor, tá? É aplicável a lei do país de procedência aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações brasileiras, ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas importam o mar territorial do Brasil. Não, né, gente? Não. B. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, não pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Pode sim, lembra? C. Para os efeitos penais, deixa eu ver aqui. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras. Ok. De natureza pública ou ao serviço do governo brasileiro. Ok. Onde quer que se encontrem. Ok. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada. Ok. Que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Galera, letra de lei, né? Gabarito letra C, não tem como errar. Ó, molezinha, a prova da Polícia Civil de Santa Catarina. Essa questão aí foi gostosinha, questão justa, tá? Bem redigida. Gostei, hein? Vamos mandar? Tem a número 4? Tem a número 4. Essa é do Ministério Público de Roraima, tá? Que diz assim, ó, julgue os seguintes itens, referentes à aplicação da lei penal no espaço e ao concurso de agentes. Nós vimos, hein? Olhem aí, dá um tempinho para que vocês possam fazer. E a gente corrigir. Vamos lá? Fizemos? Vamos ler. Considere a seguinte situação hipotética. Marcos cometeu crime de furto no 55, né, gente? Quando se encontrava em navio mercante brasileiro que navegava em águas argentinas. Navio mercante brasileiro que navegava em águas argentinas. Nessa situação, o crime poderá ser julgado no primeiro porto brasileiro em que o navio aportar, aplicando-se o princípio da representação. E aí, Brasil. Certo ou errado? Certo ou errado? Essa também era uma música, gente. Ainda bem que eu sou advogada, não sou cantora, né? Senão acho que eu morreria de fome. Mas vamos lá. Certo, certinho. Certinho. Falando em cantar, né? Ainda bem que eu sou advogada e professora, né, gente? Porque cantora, acho que não daria pra mim, não. Apesar de eu gostar muito do ofício, mas não dá, tá? A questão tá certa. Esse princípio da representação aqui, eu falei dele, um pouquinho dele, no final da aula da semana passada de Direito Penal. Josi, mas por que você falou só um pouquinho dele?
calma o coração, porque nós vamos falar de todos os princípios, tá, na próxima aula. Eu só levantei uma bolinha aí para vocês do princípio da representação semana passada, por isso eu trouxe ele hoje bem sucinto, tá? Bem sucinto para vocês começarem a ter contato com ele, e semana que vem nós iremos falar de todos os princípios. Lembrando que no slide da última aula de penal, quando eu falei dos princípios, eu não coloquei o slide, tá? Eu ditei, né? E a galera ali estava ali online na hora, anotou. Quem assistiu depois, anotou em casa. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso que vocês já comecem a ter o contato com esses princípios, para que quando eu trouxer o slide, não fique algo que fique flutuando na cabeça de vocês, tá bom? Então, o gabarito dessa questão é certo. Galera, vamos lá. O que eu quero falar aqui com vocês? Em relação à territorialidade, só para a gente fechar a aula de penal, para a gente ir para a nossa aula de processo, tá? Que semana passada eu comecei inquérito policial, aí eu preciso dar esse espaço para que vocês assistam a aula de hoje, e semana que vem nós vamos voltar para tentar finalizar o inquérito. Por que tentar finalizar? Porque no decorrer da aula, se eu sentir que está tendo alguma dificuldade, eu vou voltando. Então, se não der tempo, zero problemas quanto a isso. A gente vai terminar no momento oportuno. Volto a falar aquilo que eu já disse no início da aula. Não quero ninguém com acúmulo de conteúdo. Eu quero que vocês saiam detentores do saber para que, quando chegar na hora da prova, vocês consigam aplicar esse conhecimento, tá? Então, eu não tenho pressa alguma. Pode ter certeza que nós iremos fechar o edital. Todas as turmas, né, que eu trabalho, né, com concurso público no Menton, nós fechamos todos os editais. Então, esse não vai ser diferente. Mas no nosso tempo, tá? No tempo de vocês são o meu termômetro. Às vezes eu recebo uma mensagenzinha, eu já falo, opa, vamos parar aqui, vamos voltar, né? Porque eu quero atingir o ápice do conhecimento de vocês, para que vocês consigam chegar na prova, aplicar, e como aí vários alunos tiveram êxito nas provas. Tranquilo? E aprovações. Vamos lá. Ainda em relação à territorialidade, só para a gente relembrar que vai ser aplicada a lei brasileira no nosso território e que foi extensão. O nosso território, gente, o céu, né, o mar e a terra, né, e as extensões, tá, que seriam as embarcações de aeronaves brasileiras de natureza pública ou aquelas que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem. Assim também, gente, como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes, e a de propriedade privada também, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, tá? Também, gente, vai ser aplicado a lei brasileira a bordo das aeronaves ou embarcações estrangeiras que podem ser que são de propriedade privada, que achando-se elas em pouso no nosso território, tá? Ou em voo no espaço aéreo correspondente. E essas em porto ou mar territorial do Brasil também vai ser aplicado, tá? Aquilo que eu falei para vocês quando a gente estava olhando esse slide, tá na minha casa, quem manda sou eu. Tá no território nacional, aplica-se a lei brasileira, tá? Desde que seja cumprida essas características. Os elementos do nosso território, gente, se faz necessário vocês olharem novamente, rever, para que não haja nenhum tipo de confusão. Todo o solo ocupado pela nossa nação, os rios, os lagos, os mares interiores e sucessivos, os golfos, as baías e os portos, a faixa de mar exterior que corre ao largo da costa e que constitui mar territorial, a parte que o direito atribui a cada estado, tá, sobre os rios, lagos e mares fronteiriços, os navios nacionais, o espaço aéreo correspondente ao nosso território e as aeronaves nacionais, tá? Todos esses itens aqui, gente, são elementos do nosso território. Em relação à extraterritorialidade, quando o Brasil ele sente a necessidade de punir autores que cometeram crimes, tá, fora do nosso território, e a extraterritorialidade.
Lembrando que a extraterritorialidade, ela se divide em duas, tá? Que pode ser incondicionada ou condicionada, tá? Quem vai ficar sujeito à lei brasileira, mesmo se o crime for cometido no estrangeiro? Aqueles crimes, gente, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a má-fé da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação que são instituídas pelo poder público. Contra a administração pública, porque está a seu serviço. No caso, gente, de genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil. Tranquilo? Aí tem aqui os crimes do inciso 2, tá? Que os crimes do inciso 2, eles precisam estar elencados, tá? Precisa estar juntinho, precisa ter o concurso. O concurso com quem? Vai ser aplicado os crimes do inciso 2 se ele tiver em concurso com quem, gente? Quem lembra? Tá lá no... Aqui. Tá lá no parágrafo 2º, tá? Que os crimes que estão lá no inciso 2 vai ser aplicada a lei brasileira, depende do concurso das seguintes condições. Que entrar o agente no nosso território, se o fato for punível também no país que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Lembrando que eu pedi a vocês, quando eu passei esse slide, eu estou falando rapidinho, porque eu já passei esse slide, né, aqui na aula de hoje, só para a gente, eu estou fazendo uma pequena revisão rapidinho do que a gente deu hoje. Lembrando, eu falei com vocês quando eu passei esse slide, que é para vocês darem uma olhadinha lá no nosso slide de direito constitucional, salvo engano, de 2 aulas anteriores, que eu falo um pouquinho sobre extradição, deportação e banimento, tá? Olhem para não se confundir, tá bom? Detalhe, não pode o agente ter sido absolvido no estrangeiro ou não ter ainda cumprido a pena, tá? Gente, não ter sido agente, isso mesmo, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ainda cumprido a pena. Outro, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei favorável. Lembrando, gente, que em relação ao inciso 1, vou colocar lá para vocês, em relação ao inciso 1, o parágrafo 1º, ele fala que o agente ele vai ser punido segundo a lei brasileira, mesmo tendo sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, não confunda, tá? Os crimes do inciso 1 com o inciso 2. Espero que não tenha surgido dúvidas, mas caso tenha, né, surgido alguma dúvida, só me chamar no chat ou no microfone, ou quem for assistir a aula depois, pode me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Agora nós vamos falar de um outro carinha aqui, né, que é muito importante. Processo penal, tá? A gente vai falar hoje de processo penal. E o processo penal hoje vai ficar muito gostoso. Eu trouxe umas coisinhas assim que eu acho que vocês vão saborear, acho que vocês vão gostar. Vou beber uma aguinha porque eu tô com a banha seca. Com a garganta seca. Olha a coisa horrível, com a garganta seca. Vamos lá. Gente, as normas processuais têm aplicação imediata, não é imediata, é imediata. Regulado o desenrolar restante do processo, respeitando, gente, sempre o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Onde está escrito isso, gente? No artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Tranquilo? E está escrito também aonde, gente? Também está no artigo 6º do Código de Processo Penal e no artigo 2º, tá? Os atos, gente, realizados sob a vigência da lei anterior
são considerados válidos, tá? Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos. A lei processual penal se aplica para o futuro. O que é isso, gente? Isto é, não é retroativa. Caraca, José, você falou que a lei penal é retroativa se for beneficiar o réu? Vamos dar uma olhadinha, vamos acabar de ler tudinho? Mas a gente está falando agora de processo penal. A gente falou de direito penal, agora a gente está falando de processo penal, tá? Uma vez que só se aplica aos fatos processuais que ocorrerem após a sua entrada em vigor. Deu para entender a lei processual penal? Ela vai ser aplicada para o futuro. Não é retroativa, gente. A lei processual penal, claro, tudo em direito tem sua exceção, né? A lei processual penal, ela não é retroativa, uma vez que ela só vai ser aplicada aos fatos processuais que ocorrer ali durante a entrada em vigor dessa lei, tá bom? A lei processual respinga. O que é isso, Josi? A lei processual, ela respinga, tá? Apenas no processo, sem respingar na pretensão punitiva. Tá? Ela vai influenciar o processo, mas não na pretensão de punir, tá bom? Agora, atenção, botei um vermelhão aqui, com fundo preto, porque é Mengão, né? Atenção, se a norma contiver disposições de ordem material e processual, deve prevalecer a norma de caráter material. Aplicando-se o que, gente? O artigo 2º e o parágrafo único do Código Penal. Que diz o quê? Se beneficiar o acusado, vai retroagir. Ai, que coisa linda. Gente, a lei processual penal, ela só vai atingir os casos futuros, ela só vai aplicar os casos futuros. Ela não vai retroagir. Porém, gente, se tiver disposições de ordem material e processual, vai ser aplicada de caráter material. Nada mais é do que, se tiver ali disposição uma ordem de direito penal e uma ordem de processo penal, vai ser aplicada de direito penal, tá? Que diz o que lá no seu parágrafo 2º? Que se for para beneficiar o réu, vai retroagir sim. Se for para beneficiar o acusado, vai retroagir sim. Então, gente, se for para beneficiar e houver ordem, né, material, a gente vai aplicar a de ordem material, tá? Um detalhe, se não beneficiar, não vai retroagir, tranquilo? Exemplo, prisão, liberdade provisória, fiança, progressão. Gente, progressão e regressão de regime. Qual aumenta, qual diminui? E quais são os regimes? Calma que a gente vai ver durante as aulas de processo. Viu quanta coisa gostosa que dá pra gente aprender numa aulinha de processo? Olha que delicinha. A gente vai ter uma aula que vai cair os regimes, progressão de regime, regressão de regime. O que progride, o que vai regredir, o que aumenta, o que diminui. Vamos ver, né? Se vai responder solto ou não. Tranquilo, gente? Então, esse atenção aqui, ó, guarda para a vida. Tira um print, imprime, bota onde? Na porta da geladeira. Foi? Vamos andar aqui um pouquinho. Gente, aí eu venho aqui falar um pouquinho mais desse detalhe da lei processual penal. A lei processual penal também só se revoga, atenção, gente, a lei processual penal ela só vai ser revogada por outra lei, seja expressa ou tacitamente, se for incompatível, tá? Aí vai ocorrer o quê? Pode ocorrer uma revogação que ela ainda pode ser total. Quando a revogação é total, gente, a gente chama de abrogação, tá? Abrogação, como está aí. Mas se a revogação for parcial, nós chamamos de derrogação, tranquilo? A lei processual só vai ser revogada por uma outra lei, que pode ser expressa ou tacitamente, se for incompatível, tá?
E essa revogação, ela pode ser total, uma abrogação, ou ela pode ser parcial, que também é chamada de derrogação. Show? Vou mandar então. A lei processual penal no espaço, o que ela faz? Orienta-se apenas pelo princípio da territorialidade. E a gente falou isso em direito penal. Acabamos de falar, gente. Direito é o quê? Maravilhoso. A gente estava estudando direito penal, agora a gente está em processo falando de territorialidade. De forma, gente, que a lei brasileira, nesse âmbito, aplica-se apenas aos casos praticados dentro do território brasileiro. Ó, que delícia! Caramba, matérias distintas e a gente está falando da mesma coisa. Vamos ler o exemplo? Uma carta rogatória que foi expedida por um juiz inglês, tá, gente? A ser cumprida aqui no Brasil. Seguirá as leis processuais brasileiras, pois esse cumprimento estará ocorrendo dentro do nosso território. Olha que lindo. É bonito? Ah, uma delícia, né? Estou apaixonada por direito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A previsão legal, gente, desse princípio, ela está onde? Tirou isso de onde, Josi? Calma. Tirei lá do artigo 1º do Código de Processo Penal, lá do CPP. Ele fala o quê? O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Calma que eu vou falar de ressalvas. Deu para entender, gente? Acabamos de ver isso em direito penal? O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Ressalvado o quê? Os tratados, as convenções e regras de direito internacional, tá? Segundo, as prerrogativas constitucionais de quem? Do presidente, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Gente, lembrando que Supremo, tá, é só o STF. Todos os outros tribunais superiores são superior. Por exemplo, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Supremo é somente o STF, beleza? Tá? Só um pouquinho mais de informação que às vezes nós confundimos. Tranquilo? 3. Ressalva também, gente, os processos de competência da Justiça Militar, tá bom? 4. Os processos de competência do Tribunal Especial também é ressalvado. E 5. Os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este código, o Código de Processo Penal, tá, gente? Deixa eu ver aqui. É porque às vezes faz um barulhinho, aí parece que tem alguém entrando, eu preciso autorizar. Por isso que eu falo, deixa eu ver aqui. O parágrafo único fala o que pra gente? Aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso, tá? Que esses dois carinhas aqui, ó. Tranquilo? Que está falando em relação aos processos de competência do Tribunal Especial e dos processos por crimes de imprensa. Se por acaso as leis especiais que regulam esses dois carinhas aqui, o Tribunal Especial e os crimes de imprensa, vai ser aplicado este código, tá? Tranquilo? Beleza? Então tá. Vamos para as nossas questões. Ó, essa eu vou dar um tempinho maior para que vocês possam executar, porque consegui colocar as duas em uma página só. Então, eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam ler e a gente faça juntinhos, tá? Possamos fazer juntinhos.
Podemos? Vamos que vamos? Vamos fazer aí a número 1, tá? É da Polícia Civil da Bahia. Bahia também, terra boa demais. Bahia de São Salvador. Vamos lá. Em havendo conflito entre o Código de Processo Penal e uma lei especial que contenha normas processuais, a solução será o quê? A. A aplicação da norma que for mais recente, independentemente de eventual benefício ao réu. Não, né, galera? Não. Nós já vimos que não. B. Aplicação da lei especial e, quando omissa, subsidiariamente do Código de Processo Penal. É disso que eu estou falando, gente. Olha aqui, olha. Ó, o que ele está falando? Ó? Se nos casos de... Quando as leis especiais que os regula não dispuserem, tá? Não tratar daquele assunto, vai aplicar o quê? Esse código, o Código de Processo Penal. Esse é o gabarito, a letra B. Aplica-se a aplicação da lei especial e quando ela for omissa, tá, gente? Quando ela não tratar daquele assunto, subsidiariamente a gente vai aplicar o Código de Processo Penal. Letra B de bola. Gabarito. Polícia Civil do Maranhão, outra terra boa, Maranhão. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que A. É correto afirmar que a lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Será? B. A lei processual penal não admitirá aplicação analógica. É verdade. A lei processual penal não admitirá aplicação analógica. É verdade? Não, né, gente? Claro que permite, sim, tá? C. A lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. Que isso? Lembra que nós vimos aqui, olha? Nós vimos, né? Deixa eu ver, eu trouxe isso para vocês, então não estou achando aqui os slides. Resumindo aqui, eu não estou achando, mas aqui, ó. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código e vai ressalvar o quê, gente? Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional, tá? Então, essa aqui, ó, tá toda errada. D. A lei nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata, somente para os novos processos que se tiverem iniciado depois de sua promulgação. Não, né? A gente acabou de ver isso. Letra E. Lei nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. Não, a gente lembra que nós vimos aqui, olha, que a lei processual penal, ela aplica-se ao futuro. Para achar aqui o slide novamente. Aqui. A lei processual penal se aplica para o futuro, isto é, não é retroativa, uma vez que só se aplica aos fatos processuais que ocorrerem após a sua entrada em vigor. Lembrando, gente, que se houver ordem material e processual, nós vamos aplicar o que está lá no parágrafo 2º, que está lá no Código Penal, que diz que a lei vai retroagir, deixa eu colocar aqui para vocês novamente, que a lei vai retroagir para beneficiar o réu, tá? Se houver disposições de ordem material e processual,
deve prevalecer a norma de caráter material, tá bom? Então, Josi, qual a resposta certa? É a letra A, tá? A lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Show? Vamos fazer mais uma? 3. Deixar aqui um pouquinho para que vocês possam resolver. Vamos que vamos? Acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo. Hoje eu estou com preferência, né? Vocês repararam isso? Julgue os itens que se seguem. A lei processual penal vigente, a época em que a ação penal estiver em curso, será aplicada em detrimento da lei em vigor, durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Certo ou errado? Certo. Certinho. Gente, essa é uma questão que complementa o conceito que nós fizemos hoje. Então, o que eu recomendo para vocês? Porque nós temos questões que é para intensificar o aprendizado e nós temos questões que é para complementar. Por quê? Porque, às vezes, a letra de lei ela é um pouco pesada, né? Pesada no sentido, quando a gente faz questões, algumas partes, tá, gente? Algumas partes. O melhor entendimento vai se dar por meio de questões. Tá? Eu consigo atingir a melhor absorção de vocês através da questão em algumas situações da lei. Então, essa é um complemento, tá? Então, se vocês puderem printar, colocar junto lá do materialzinho, é bom, tá? Vamos lá? Vamos lá, que como dizia o outro, o tempo é curto e a sapucaí é grande. Essa não é tão antiga, será que é? Não. Dá um tempinho aí para que vocês possam fazer, para que a gente corrija. Ficou muito grande, não? Vamos lá? Não li o enunciado, né? Relativamente à aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço aos princípios processuais penais constitucionais, assinale a opção correta. A. O Código de Processo Penal normatiza o processamento das relações processuais penais em curso perante todos os juízos e tribunais brasileiros, aplicando-se em caráter subsidiário as normas procedimentais que versem sobre matérias especiais. E aí, gente? B. Segundo o entendimento expedido pelo STF, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados
constitui violação das garantias do juiz natural e da ampla defesa. Gente, lembrando que na aula anterior, salvo engano, de direito constitucional, não, de direito constitucional mesmo, eu falei do foro privilegiado por prerrogativa, né? O foro por prerrogativa. Então, dá uma olhadinha lá no outro slide, tá? C. A gravação ambiental por meio de fita magnética, de conversa entre presentes, feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, é considerada prova ilícita, pois viola preceito constitucional. D. O princípio da extraterritorialidade, adotado pelo direito processual penal brasileiro, não ofende a soberania de outros estados, já que os ordenamentos jurídicos de todas as nações convergem para o combate às condutas delitivas. Galera, olha só. O princípio adotado pelo direito processual penal não é extraterritorialidade. Lembra que nós vimos? Vou colocar lá novamente. Deixa eu achar aqui o slide. Aqui. A lei processual penal está bem aqui, ó. Vou deixar marcadinho para que vocês possam ver. A lei processual penal no espaço orienta-se apenas pelo princípio da territorialidade, tá? É 4, né? É. A lei processual penal tem aplicação imediata, verdade, e é aplicável tanto nos processos que se iniciarem após sua vigência, quanto nos processos que já estiverem em curso no ato de sua vigência, e até mesmo nos processos que apurarem condutas delitivas ocorridas antes de sua vigência. Esse é o gabarito, letra E, certinho. Vamos para o número 5? Tá bom, né? Fazer esses exercícios, a gente está treinando bastante. Essa foi uma questão do TRF da primeira região. Ela fala o quê? Acerca dos princípios que regem o processo penal brasileiro, julgue os itens subsequentes. A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade. Certo ou errado? Vou dar um tempinho aí para que vocês possam fazer. E aí, fizemos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos. A lei processual penal se aplica para o futuro. E aí? Aqui em cima, ó, as normas têm aplicação imediata. Show? Então, eita, saiu tudo. Resposta certa. Deixa eu voltar aqui. 5, né? Aqui. Resposta certa. Beleza? Vamos para número 6. Vou dar um tempinho aí para que vocês possam fazer, tá?
E aí, fizemos? Vamos lá. Essa é uma questão do TJ, tá? Lá do Distrito Federal e Território. Indivíduo que pratique crime a bordo de aeronave estrangeira em espaço aéreo brasileiro será processado e julgado pela Justiça. A. Da comarca correspondente ao espaço aéreo em que a aeronave se encontrava, no exato momento do cometimento do crime, ou não sendo possível precisá-la pela Justiça da comarca em cujos territórios se verifica o crime. B. De seu país de origem, pois somente se estivesse a bordo de aeronave nacional é que a Justiça brasileira seria competente. A gente já viu que não, né? C. Da comarca correspondente ao espaço aéreo em que a aeronave se encontrava no exato momento do cometimento do crime. Não, gente. Lembra que nós já vimos? D. Do estado da federação, onde ele estiver residido por último, ou se ele nunca tiver residido no Brasil no juízo da capital da República. Também não. E. Da comarca em cujo território ocorreu o pouso ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Gabarito da banca, letra E. Show? Dá tempo da gente fazer mais uma? Antes da gente dar um intervalinho aí, para que vocês possam ir ao banheiro, beber uma água. Vamos fazer essa aqui? Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Considerando a disciplina da aplicação da lei processual penal e os tratados de convenções internacionais, assinale a alternativa correta. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer, tá? E aí, fizemos? Vamos lá? Fizemos? A lei processual aplica-se desde logo, conformando um complexo de princípios e regras processuais penais próprios, vedada a suplementação pelos princípios gerais do direito. Não, né? B. A superveniência da lei processual penal que modifique determinado procedimento determina a renovação dos atos já praticados. C. A lei processual penal não admite interpretação extensiva, ainda que admita aplicação analógica. Não, né, gente? B. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgado dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo do que prossiga o processo. E, em caso de superveniência de leis processuais penais híbridas, prevalece o aspecto instrumental da norma.
Resposta certa. Tararam. E ó, B. Esse, gente, é mais um pedacinho para complementar o conceito de hoje, tá? Tranquilo? Show. Vamos aqui, vamos aqui. Agora, vou dar um intervalinho aí para vocês, tá? De 20 minutinhos. Não pode ultrapassar esse tempo, a gente precisa voltar com tudo. Para que vocês possam ir ao banheiro, beber uma água, ao mesmo tempo que a gente dá nas aulas presenciais, tá? Porque assim, se faz necessário a gente dar uma esticadinha aí nas pernas, tá bom? 20 minutinhos, são 8, aqui no meu, são 8h39, né? Então, 8h59, nós voltamos. A gente vai voltar com mais uma questão de processo penal e a aula de execução penal de hoje, tá bom? Até daqui a pouquinho.